Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Mecânica Clássica 1. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos continuar na discussão do problema das forças centrais. Em particular, a gente vai trazer toda a discussão que a gente teve até agora, que era uma discussão mais geral, envolvendo forças centrais, né, deixando a força sendo dada por um potencial genérico, que depende do R, né, que é justamente o requerimento para essa força ser uma força central. E nós vamos esmiuçar agora o caso particular em que essa é uma força central que varia com o inverso do quadrado da distância. Né? A gente já tem vários exemplos aí, né, de forças que envolvem o inverso quadrado da distância, né? Pelo menos dois em mente, né? Que é a força gravitacional e a força eletrostática. E com isso, o que a gente pretende fazer? Né? A gente pretende chegar, enfim, na discussão das leis de Kepler, que é mostrar que as órbitas são dadas por elipse, mostrar a lei dos períodos, né? E a lei das áreas a gente já mostrou nas aulas passadas, quando a gente falou de momento angular, tá certo? Então, sem mais delongas, né, tá aqui o nosso slide, né, para discutir a aula. E aqui eu já coloquei justamente nossa equação que a gente deduziu na aula passada. Né? A gente definiu essa variável aqui, que é justamente 1 sobre R, ou R sendo 1 sobre U, e a gente modificou a equação como um todo de tal forma que a gente tem segunda derivada igual a um termo que parece uma força de um oscilador harmônico, a gente vai ver que a gente vai utilizar isso na aula de hoje, menos um termo aqui que depende da força externa, que é a força que nessa aula de agora vai ser a força gravitacional. Né? Percebam que a equação ela tem uma forma bem simples, né? E a gente vê bem aqui, né, nesse termo aqui, que a força gravitacional, como é o inverso do quadrado da distância, ela se adequa justamente a simplificar de tal forma que esse termo aqui venha a ser uma constante, tá certo? Então, bora lá ver como é que isso acontece, né? Como é que as órbitas de Kepler acontecem. Bom, na força gravitacional, o que a gente tem? A gente tem que substituir esse termo aqui por uma força específica. Né? Essa força específica, no caso gravitacional, a gente sabe que ela é menos G, né, M1, M2 sobre R ao quadrado. Né? Isso é o módulo da força gravitacional. Mas aqui a gente quer ainda tentando manter uma certa generalidade, né? Porque a gente sabe que a força eletrostática também é o quadrado da distância, né? Inverso do quadrado da distância. A gente vai descrever isso aqui como sendo um gama dividido por r quadrado. E essa constante gama, ela envolve qualquer constante multiplicativa que a gente pode ter nessa parte aqui em cima, tá certo? Com isso, se a gente substituir agora esse r pelo nosso u, a gente sabe que isso aqui vai ser menos gama 1 sobre r ao quadrado e, portanto, aqui vai ser menos gama vezes o meu u ao quadrado. Então, isso aqui que a gente precisa substituir nessa equação aqui, né? Então, bora lá ver. Dessa forma, o que a gente tem? A gente tem, então, que a nossa segunda derivada vai ser igual a menos u, né? Já vou suprimir aqui essa ideia do φ, porque a gente já sabe que ela é uma função de φ. Aí eu vou ter lá minha massa reduzida, né, que a gente já conhece, sobre o momento angular ao quadrado, e a força que é menos gama u ao quadrado, tudo isso dividido por u ao quadrado. Agora a gente pode cancelar o quadrado com o quadrado daqui, portanto, então, a gente tem uma equação de movimento que dá a segunda derivada, vai ser igual a menos u mais gama mi dividido por L ao quadrado. Nunca confunda, tá, esse pessoal com o gama daqui com desculpa, o U daqui com o Mi daqui, tá? São letras diferentes, tá? Então tá aqui a minha equação, né, que eu tenho que resolver para poder descobrir que tipo de órbitas a gente pode ter. Então, como eu já falei para vocês, essa é uma equação extremamente simples e, de fato, para resolver ela é bem direto. Ela é como se fosse um oscilador com uma força constante. Né? Como é que a gente pode resolver essa equação? Bom, essa equação pode ser resolvida fazendo uma mudança de variáveis. Tá?
Então, se a gente fazer uma mudança de variáveis dessa forma aqui, W, que é igual a U menos gama mi sobre L ao quadrado, eu posso escolher, né, esse termo aqui que eu estou adicionando justamente como sendo o mesmo termo daqui, para eu poder simplificar essa parte daqui. Ou seja, mudando W para U menos isso, o meu U vai ser W mais isso. A segunda derivada de W vai ser igual à segunda derivada de U. Por quê? Porque esse termo aqui é constante. E na derivada, esse termo aqui não contribui, né? Então, se eu escrevo a minha derivada para W, o que eu tenho aqui é W, duas linhas, vai ser igual a menos W mais gama, menos W, menos, né, porque esse aqui menos vai para lá, vai mais, então menos com mais menos, gama mi sobre L ao quadrado, mais gama gama mi sobre L ao quadrado. Agora a gente pode cancelar esse com esse e, portanto, a minha equação vai ficar simplesmente a equação do oscilador harmônico. Todos vocês já fizeram Física 2 e, portanto, já trataram de oscilações. E a equação do oscilador harmônico, a gente sabe, conhece uma solução geral, né? Qual é a solução geral da equação do oscilador harmônico? É W de φ, que vai ser igual a A cosseno de φ menos delta. Essa constante A, que está aqui na frente, eu vou tomar como uma constante estritamente positiva, tá? Sem perda de generalidade, porque eu posso combinar com esse delta aqui para acomodar qualquer valor aí que eu possa ter, tá certo? E esse delta é uma escolha que eu posso fazer de acordo com o meu eixo x, tá? Escolhendo uma direção apropriada, né? Então, se eu quiser recuperar agora o meu u como função de φ, basta eu reescrever o w dessa forma aqui e escrever quem é o meu u como função de φ, tá certo? Escrevendo u de φ, eu tenho que o meu u vai ser igual a o meu w, né, que a gente tinha definido aqui, né? A gente tinha definido aqui o u como sendo o w mais esse termo, então eu tenho que o u vai ser o w mais mi, gama, mi sobre L quadrado, tá certo? E aí o meu w é aquele A mais cosseno de alguma coisa. Eu vou escolher os meus de tal forma que o delta vai ser zero. Estou escolhendo o delta igual a zero. Vocês vão ver qual é a diferença e qual é a figura que vai formar quando eu escolho o delta igual a zero. O que significa escolher delta igual a zero? Tá certo? Então eu tenho, né, eu vou passar esse cara aqui para frente, vou ficar gama mi sobre L ao quadrado, A mais, né, A cosseno de φ, certo? Eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou deixar o gama mi L quadrado em evidência e eu vou renomear essa constante A da seguinte maneira. Gama mi sobre L ao quadrado vai ficar em evidência e aqui vai ficar 1 mais um epsilonzinho aqui cosseno de φ. E quem é esse epsilonzinho, né? Esse epsilonzinho a gente pode tirar da definição do A e dessa multiplicação, né? O epsilon ele vai ser igual ao A multiplicado por L ao quadrado sobre gama mi, né? Foi o que eu botei em evidência, né? Por que eu faço essa mudança? Porque esse epsilon ele vai ter a interpretação lá na frente do que a gente vai chamar de excentricidade da órbita, tá certo? Então, da maneira que eu escrevo aqui, eu já deixo a minha constante de integração, que não é nada mais, nada menos do que esse A é, como sendo a minha própria excentricidade, ou seja, é uma coisa que eu vou escolher da minha órbita. A gente vai ver também mais na frente que essa excentricidade
está relacionado com a energia também da minha órbita, tá bom? Certo. Agora eu vou renomear essas minhas constantes aqui como sendo 1 sobre C. Ou seja, o C, né, chamando o meu C como sendo L ao quadrado sobre gama mi, nós temos que o meu U vai ser 1 sobre C, 1 mais epsilon cosseno de φ. Lembrando ainda que esse U aqui é o que a gente chamou de 1 sobre R. Né? Eu tenho que o meu U vai ser 1 sobre R, ou seja, isso aqui eu estou escrevendo 1 sobre R. Agora, para descrever de uma maneira mais identificável, eu vou reintroduzir a minha coordenada radial e vou analisar a dependência dessa coordenada radial com esses parâmetros que a gente tem. Tá? Então, a gente tem que, invertendo essa fração aqui, eu tenho que o meu R vai ser C dividido por 1 mais epsilon cosseno de φ. Então, olha lá o que a gente tem. A gente tem uma equação que descreve o R baseado em duas constantes de integração, que é esse meu C e esse meu epsilon. Esse meu C, na verdade, não é uma constante de integração, não é verdade? Na verdade, porque o momento angular é uma constante de integração, mas ele tem um quê físico já bem estipulado, porque ele vai depender do momento angular, da massa reduzida e da constante gama, que, se vocês lembrarem, ela é aquela constante multiplicativa no numerador da minha força, né? A força é menos gama sobre R ao quadrado, tá bom? Então, no caso, por exemplo, da força gravitacional, né, se a gente tira para a força gravitacional, esse meu C, que é L quadrado por gama mi, ele fica sendo L ao quadrado por G M1, M2, mi. Tá? Então, ele é um termo que depende das duas massas dos corpos, tá bom? Ok, com isso a gente já pode começar a discutir tipos de órbita, porque a solução para as órbitas de Kepler é essa aqui. Essa aqui é a solução para as órbitas de Kepler, tá? A gente precisa apenas entender caso a caso, né? Como é que a gente consegue descrever uma elipse a partir dessa órbita aqui, tá certo? Tá. Para começar, a gente vai ver o caso primeiro de órbitas limitadas, tá certo? Eu vou reescrever aqui a minha solução para a gente poder enxergar melhor o que a gente vai discutir, tá? Eu tinha que a minha solução é R, C dividido por 1 mais epsilon cosseno de φ, tá? A gente vai, já observa o seguinte, né? Que aqui eu posso ter diversas situações. O cosseno é uma função limitada. Ele está lá entre menos 1 e 1, né? Então, esse camarada aqui, ele pode estar entre menos 1 e 1. Se esse epsilon for maior do que 1, o que vai acontecer? Esse número aqui vai variar, esse cara daqui, né, vai variar epsilon cosseno de φ, vai variar entre menos epsilon e epsilon. Porque se o cosseno variar entre menos 1 e 1, esse cara varia entre menos epsilon e epsilon, tá certo? Isso é óbvio. O epsilon, novamente, é uma constante positiva porque depende do A. Ok, como esse epsilon varia de menos epsilon até epsilon, a gente tem alguns casos específicos. O primeiro caso é se epsilon menor do que 1. Se epsilon menor do que 1, eu não apresento nenhum problema conforme eu vou variando o meu ângulo φ. Por quê? Porque eu sempre tenho 1 mais um número que é menor do que 1.
né? Porque em módulo, né? Porque sempre vai variar de menos esse número até mais esse número. Então, digamos que seja 0,9. Eu tenho um número que vai ser no mínimo 0,1 e no máximo 1,9, tá certo? Então eu nunca vou chegar a zero aqui, tá certo? Então R, nesse caso, eu vou ter que R é finito, né? Para todo φ. Agora, se o meu epsilon for maior ou igual a 1, a situação muda, tá certo? A situação muda. Eu tenho que esse número aqui de baixo pode ser zero. Esse camaradinho aqui pode ser zero. Como esse camarada pode ser zero, o R pode divergir, né? Então, R explode, eu vou botar assim, explode para um dado φ zero. Ele vai explodir para um dado valor de φ, tá certo? Que esse número aqui de baixo vai ser zero. Esse primeiro caso é o que a gente conhece por órbitas limitadas, tá? Por quê? Porque órbitas limitadas, quando esse número de baixo vai variando, o meu R vai variar entre o máximo e o mínimo, né? Então, esse caso aqui são órbitas limitadas. E esse meu caso aqui de baixo, como vocês já podem achar, é o que a gente chama de órbitas ilimitadas, tá bom? Órbitas ilimitadas e órbitas limitadas também estão relacionadas com energia. Lembram nas aulas passadas, quando a gente discutiu o movimento como aquele movimento unidimensional efetivo, a gente viu que se a energia era negativa, a órbita ficava presa entre dois raios. Então, exatamente é o caso das órbitas limitadas. Se a energia fosse positiva, a órbita ela não ficava presa, então era uma órbita ilimitada, tá? Então a gente vai ver também, deduzir isso, né? A gente vai deduzir que realmente que se esse epsilon for menor do que 1, essa órbita vai ser limitada e a energia associada à órbita vai ser negativa. E se o epsilon for maior ou igual a 1, a órbita vai ser ilimitada e essa energia é maior ou igual a zero. Né? E aqui a gente já vê uma característica com a excentricidade, né? Porque uma órbita limitada, que vai ser a nossa elipse, ela tem excentricidade. Então, a nossa excentricidade da elipse é menor do que 1, tá certo? Mas eu já estou botando a carroça na frente dos bois. Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai ter? Né? Nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um R mínimo. Quando vai acontecer o R mínimo? Quando esse número aqui for máximo, esse número aqui de baixo for máximo, tá certo? Esse aqui. Aí vai acontecer o meu R mínimo. Esse número de baixo é máximo quando o cosseno é igual a 1, porque eu tenho 1 mais alguma coisa. Então, o meu R mínimo é justamente 1 sobre 1 mais o meu epsilon. E eu tenho o meu R máximo, que vai ser quem? 1 sobre 1 menos o meu epsilon. Então, o meu movimento ele vai ficar entre esses dois raios, o raio mínimo e raio máximo. O raio mínimo, né, é o que a gente chama, no caso do Sol, né, de periélio. Né? É hélio por causa do Sol. Né? Então, esse caso aqui é o periélio. Mas periélio. E esse cara aqui é o que a gente chama de afélio, né? Mas, na verdade, aqui, se a gente está falando de astros gerais, isso aqui já não é periélio, né? É periastron, porque se a gente fala de outros astros genericamente, né? Se a gente está falando de astros genéricos, esse aqui vai ser o periastron e esse aqui vai ser o apastron, tá? Se a gente está falando, por exemplo, de Terra, já é outro nome, né? O perigeu e apogeu. Então, varia muito de quem é o centro que a gente está lidando como centro gravitacional, tá bom?
Então, outra coisa que é clara aqui, que já consegue identificar de que forma é a nossa órbita e por quê, o que significa a nossa escolha do nosso delta igual a zero lá atrás, quando a gente fez o delta igual a zero, né? É justamente isso aqui. Por quê? Porque para φ igual a zero, a gente vai estar no periélio, ou seja, quando φ igual a zero, né, num ponto do eixo x, a gente está no periélio. Para φ igual a π, a gente vai estar no apástron, né, ou no afélio. Então, é mais ou menos assim que a gente está, ok? E aí isso significa a gente estar justamente escolhendo um sistema que delta igual a zero é uma órbita bonitinha em que o foco da elipse é justamente a origem do nosso sistema de coordenadas, tá certo? Vou desenhar para vocês. Então, se a gente fosse desenhar essa órbita lá, a gente teria o seguinte, como é que ela se comportaria? A gente tem aqui o φ, tá certo? A gente vai ter aqui zero, né? A gente vai ter aqui π e a gente vai ter aqui 2π. Isso vai ser o movimento completo, tá? Aí digamos que esse ponto aqui é 1 menos epsilon, tá bom? 1 menos epsilon. A gente vai ter o 1 menos epsilon, que vai ser a nossa distância máxima, né? Que vai ser o denominador, né? Eu estou plotando o denominador, tá bom? Que eu estou plotando 1 mais epsilon cosseno de φ. É justamente esse eixo, tá? E aqui eu vou ter, né, a nossa distância mínima, 1 mais epsilon, tá? E aí, quando a gente tiver, nesse caso aí, desculpa, aqui não é 1, tá? Aqui é C, perdão, aqui é C, porque senão não tem dimensão de comprimento, tá bom? E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui um movimento oscilatório, periódico, né, de 0 a 2π, em que quando o φ é igual a zero, eu começo daqui, tá certo? Quando o φ é igual a π, esse cara vai estar aqui, tá bom? Vai passar por aqui e depois ele volta justamente para o ponto original, né, aqui em 2π. Então ele vai ser vai variar com cosseno. Então a gente sabe plotar o cosseno, pelo menos deveria saber, ficar bonitinho, né? Então aqui, e aí ele vai se repetir esse movimento para o resto do meu eixo, tá? Para o meu φ, vai ficar nesse movimento periódico, ok? E aí como é que eu identifico que isso é uma elipse, né? Porque ainda não foi falado que isso é uma elipse. Parece uma elipse, tem uma cara de elipse, mas ainda não estou identificando. Para mostrar que é uma elipse, a gente precisa reintroduzir as nossas quantidades, tá? De que forma a gente vai reintroduzir nossas quantidades? A gente vai reintroduzir o valor de r como sendo x² mais y² e o cosseno como sendo aquela nossa característica lá do x sobre r, né? Que é o cosseno, quando a gente está tratando de coordenadas polares, ele é x sobre r. Tá? Quando a gente introduz essas coisas, tá bom? Fazendo assim, né? R é igual a x² mais y² e o meu x é igual a r cosseno de φ, ou cosseno de φ é x sobre r, né? Em outros termos, eu tenho que o meu cosseno de φ ele é x sobre a raiz de x² mais y². Se eu introduzo lá, o que acaba acontecendo? Eu vou manipular as equações, né? Essas equações aqui, e eu vou deixar como tarefa para vocês mostrar que isso vai ser verdade, né? Substituindo, nós obtemos a seguinte equação: x mais d ao quadrado dividido por a² mais y² sobre b ao quadrado, isso vai ser igual a 1. Agora sim, essa equação, lá do que a gente aprendeu da geometria analítica, né, nos nossos primeiros semestres do curso de física, essa equação já tem uma equação que caracteriza uma elipse, né? A gente tem aqui os semi-eixos, maior, menor, tá certo? E a distância aqui d, que é o eixo deslocado, né, justamente
como eu falei para vocês, né? A origem vai estar justamente no foco. Tá? Esse A, D e B, a gente tem que relacionar com as nossas constantes C e epsilon que a gente tem aqui. Né? E de fato a gente tem essa relação. O nosso A, que é o semi-eixo maior, vai ser C sobre 1 menos epsilon ao quadrado. O nosso B, que é o semi-eixo menor, vai ser C sobre raiz de 1 menos epsilon ao quadrado. E a gente tem que o D vai ser A vezes epsilon. Tá certo? Então, a gente tem que, como mais ou menos, de novo, essa equação é uma equação de uma elipse, cujo semi-eixo maior é A, tá certo? I menor é B, e a gente pode ver que a origem da elipse, né, está deslocada de menos D, justamente porque eu tenho esse deslocamento mais D aqui ao quadrado e eu não tenho só o x, tá? Então, nesse caso, se a gente estivesse discutindo sobre o Sol, a gente diria que o Sol está dentro do foco da elipse, tá bom? Tá. E aí a gente já pode identificar a constante epsilon que apareceu, né? Porque se a gente for fazer o B sobre o A, a gente tem que isso aqui é a raiz de 1 menos epsilon ao quadrado, tá certo? É só fazer essa divisão, esse C vai cancelar, aí aqui eu vou ficar com a raiz, esse cara dividido com a raiz, vai ficar então a raiz disso daqui, e aí certamente aqui a gente já pode identificar o epsilon como sendo a excentricidade da minha elipse, né? Ou seja, quando a excentricidade é zero, os semi-eixos são iguais, o que indica que eu tenho aqui um círculo, tá certo? Então, se o epsilon é igual a zero, né, a gente tem que o r vai ser uma constante e a gente tem, então, órbitas circulares. Ok? Então, essa é a nossa primeira lei de Kepler, né? Nossa primeira lei de Kepler. Se a gente puder desenhar aqui a elipse, como é que vai ser? Se a gente desenhar a nossa elipse, a gente vai ter aqui o afélio, o Sol aqui, percebe que ele está deslocado aqui, né? D para a direita aqui do eixo X, né? Onde é que seria a origem do nosso eixo X, se a elipse tivesse aquela equação padrão, né? Mas aqui a gente tem o D, olha por onde cresce o φ, quando o φ igual a zero, a gente tem o periélio aqui, né? Ou o periastron, né, como eu já falei para vocês. O φ vai crescendo, né, o meu raio vai aumentando, até chegar no nosso afélio ou apastron, né, e depois volta a diminuindo e fica fazendo esse círculo que é justamente característica dessa oscilação aqui. Tá certo? Aqui eu tenho o nosso semi-eixo menor, nosso semi-eixo maior, tá certo? Que caracteriza a elipse, e essa então é no fundo a primeira lei de Kepler demonstrada a partir da característica da força central ser proporcional ao inverso do quadrado da distância, ou inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá certo? Então a gente tem que a escolha, né, a nossa escolha que a gente fez do delta igual a zero, fez com que a gente tivesse um eixo justamente adaptado para essa elipse estar com o semi-eixo maior no eixo X. Se o delta fosse diferente de zero, o que acabaria acontecendo é que a gente não teria esse caso, a elipse adaptada desse jeito. Eu teria uma certa rotação aí de eixo e, por exemplo, o menor eixo não estaria alinhado com o meu eixo X. Esse eixo semi-eixo maior não teria alinhado com o eixo X. Vocês podem procurar como é que eu poderia, por exemplo, a partir dessa escolha desse delta, escrever uma escolha tal que φ igual a zero represente um semi-eixo menor, né, alinhado com o eixo X, né? Isso vai tudo daquela escolha do nosso delta. No caso mais geral, a gente vai ter que levar em consideração o delta quando a gente está manipulando as órbitas, tá? Mas para efeito de clarear a nossa discussão aqui da primeira lei de Kepler, que é a lei que mostra justamente que as órbitas dessa força central específica são elipses, isso já é suficiente, né? Daqui a gente já consegue ver justamente que sai da solução da nossa equação diferencial para a coordenada radial uma equação que descreve uma elipse, ok?
Ok, e aí a gente tem um exemplo do cometa Halley, né? Tá aqui o cometa Halley, assim chamado em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, segue uma órbita muito excêntrica, né? Ah, outra coisa, né? Quanto maior a excentricidade, né? Ou seja, quanto mais a excentricidade vai se aproximando de 1, mais essa elipse aqui tende a ficar achatada, tá? Então, esse cometa Halley tem uma órbita muito excêntrica, o que significa que essa órbita é muito, muito achatada. E na maior proximidade, o periélio, porque o Sol é o que faz mais a atração gravitacional, porque é o corpo celeste mais massivo do nosso sistema solar, né? O cometa está a essa unidade astronômica de distância, no periélio, bem próximo à órbita de Mercúrio. Certo? Qual é a maior distância do cometa ao Sol, isto é, a distância do afélio? Isso parece ser uma bruxaria, né? Porque eu estou lhe dando uma informação da menor distância, que é algo que eu posso medir, e através dos detalhes da órbita eu consigo saber qual é a maior distância que esse objeto vai estar do Sol. E a distância máxima, né, que é justamente encontrada a partir do R máximo, é justamente lá a nossa relação entre R máximo e R mínimo. Né? A gente pode estabelecer essa relação olhando para essas questões aqui, tá certo? Se eu faço a razão entre R máximo e R mínimo, esse meu C vai embora, né? Então, se eu faço essa razão, R máximo e R mínimo, o que eu fico? Eu fico justamente com a razão entre 1 mais epsilon dividido por 1 menos epsilon. Então, eu vou ficar com 1 mais epsilon dividido por 1 menos epsilon. Ok, se eu substituo a nossa excentricidade aqui, né, eu vou ter que isso aqui vai ficar 1,967 dividido por, né, porque vai ficar 1 mais 967, 1 menos 967 vai ficar 0,033. Portanto, jogando o R mínimo multiplicando, eu tenho que o R máximo vai ficar igual a essa razão aqui, vai dar aproximadamente 60, vezes o R mínimo, que é 0,59 unidades astronômicas. Fazendo esse produto aí, a gente tem que o nosso R máximo vai ser igual a 35 unidades astronômicas. Tá? Então, um exemplo besta, um exemplo simples, justamente para a gente entender como é que funciona o uso desse conhecimento que a órbita é uma órbita elíptica. Tá bom? Ok, então para fechar o conjunto das leis de Kepler, ficou faltando agora só a lei dos períodos, né? A lei do período, ela diz que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio, né? Ao cubo da distância, né? Que, ou no caso da elipse, é substituído pelo cubo do semieixo maior ou do semieixo menor. Dá para ser os dois, tá? Para encontrar isso, a gente vai lançar a mão o que a gente achou lá atrás, que é a variação das áreas, né? Varre áreas iguais em tempos iguais. A gente já viu sobre isso e a gente viu que isso estava relacionado com o momento angular. Né? Então, usando que a taxa de variação da área é a mesma, ou seja, dA dt vai ser igual a L dividido por 2μ, né? A gente sabe que a área total da elipse é π vezes o semieixo, que é π vezes o semieixo maior e o semieixo menor. A gente sabe que a área é isso. Então, se eu pegar e calcular a área total, que é quando ele varre dando uma volta inteira e dividido pelo período inteiro, eu sei que isso vai ter que ser igual a essa derivada, porque essa derivada é uma constante. Então, portanto, a área total dividido pelo período da órbita vai ter que ser igual à derivada, deixa eu fazer preto aqui, a área total dividido pelo período da órbita vai ter que ser igual à derivada de A dt, porque isso é uma constante, né? Isso então vai ser igual a 2 sobre μ, L dividido por 2 sobre μ. Tá, o que eu quero achar é o período, né? Então eu vou isolar o período.
Isolando o período e substituindo esse cara aqui como sendo πab, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o período vai ser igual a πab, aqui eu tenho 2, já vou multiplicar aqui 2π, aí aqui eu vou ter um μ dividido por L, né? Tenho o período. Para terminar, para a gente encontrar que o quadrado do período é igual é proporcional ao cubo da órbita, basta eu elevar tudo isso ao quadrado, tá? Vou elevar tudo isso ao quadrado, então vou dar o quadrado aqui, aqui vai ficar 4π ao quadrado, vou botar aqui o μ ao quadrado sobre L ao quadrado. Tudo isso aqui é constante, né? Isso aqui também é constante, mas a gente vai ver que isso aqui vai estar relacionado com o semi-eixo maior ao quadrado. Tá? Beleza, então eu tenho aí esses quadrados. Agora eu tenho que escrever o semi-eixo menor em termos do semi-eixo maior. E a gente já sabe fazer isso, porque a gente viu isso lá atrás. Cadê? Aqui, né? Eu tenho essa relação aqui de um por outro, que eu não escrevi, mas dá para encontrar daqui, né? Se eu fizer a razão... Ah, tá aqui, tá aqui. O semi-eixo menor é A vezes a raiz de 1 menos epsilon ao quadrado, tá? Então eu posso substituir o B por isso daí. Então o meu B ao quadrado, isso aqui vai ficar 4π quadrado μ ao quadrado sobre L ao quadrado, A ao quadrado, aí aqui eu vou ter A ao quadrado 1 menos epsilon ao quadrado. Posso tirar isso aqui, né? Ok, ainda não terminou, né? Aqui, então, agora, eu posso cancelar, posso juntar o A quadrado com A quadrado, né? Aqui vai ficar um A quarta, que vai dar 1 menos epsilon ao quadrado. E agora eu posso relacionar esse 1 menos epsilon ao quadrado para eliminar a excentricidade em favor do meu A, né? Porque 1 menos epsilon ao quadrado é C sobre A. Né? 1 menos epsilon ao quadrado é C sobre A. Corto A com esse cara daqui, né? Corto A com esse cara daqui. Aqui vai ficar ao cubo, tá certo? E aqui, portanto, né, se eu separar só os meus termos que dependem de A, eu vou ter que T ao quadrado é igual a 4π quadrado μ quadrado C sobre L ao quadrado vezes A ao cubo. Aqui já está, na verdade, né, a terceira lei. Aqui eu tenho T ao quadrado, tá certo? Eu vou ter T ao quadrado aqui, o quadrado do período. Tenho uma constante multiplicativa e tenho o cubo da distância. Então, a razão entre o quadrado do período e o cubo da distância é igual a uma constante, nunca muda, tá certo? Percebam que essa constante, ela depende de coisas características, né? Eu posso simplificar mais ainda, né? Reintroduzindo as coisas aqui, esse meu C, né? Só lembrar aqui que o C é igual a L ao quadrado por gama mi, isso simplifica mais ainda aqui as minhas equações, porque o L ao quadrado vai embora e um desses quadrados do mi vai embora. Então aqui vai ficar L ao quadrado vai embora, mi ao quadrado, e aqui vai ficar só 4π quadrado μ sobre gama. Tá? Então notem que aqui depende só dessa constante gravitacional e das massas. Então se eu pegar corpos diferentes, por exemplo, se eu estou analisando a Terra e o Sol, isso vai funcionar. Se eu pegar Mercúrio e o Sol, essa proporcionalidade não vai ser mais a mesma. Tá? A gente tem que estar atento a isso. Né? Então essa proporcionalidade depende apenas da massa reduzida, muito importante, e do gama, que é o produto das massas. Então a gente tem que ver aqui como vai ficar se a gente introduz... se bem que vai depender da massa total. Como o Sol tem uma massa muito maior do que os planetas, isso
vai valer para todos os planetas aproximadamente, né? Porque se a gente colocar aqui a massa reduzida e a massa total, esse meu gama aqui, bora colocar para ver como é que vai dar, tá? Eu tenho que o meu gama é GM1M2, né, que vai ser igual, se eu colocar em termos da massa reduzida, isso aqui vai ser igual a G1000 vezes M, que é a massa total, né? A massa reduzida, ela é M1, M2 sobre M total, tá? Então eu vou ter que esse cara é isso, e aí quando eu coloco isso aqui, eu tenho que o meu T ao quadrado, meu tal ao quadrado vai ser 4π quadrado 1000, dividido por isso aqui, então vai ficar G1000 M é A ao cubo, o 1000 pode cortar com daqui, e aí, portanto, isso aqui vai ficar, o tal ao quadrado vai ser igual a 4π ao quadrado dividido por Gmzão A ao cubo. Tá aqui, ó. Agora, por que isso é aproximadamente válido para todos os planetas do Sistema Solar? Ou seja, todos os planetas, essa constante é praticamente a mesma. Né? Porque a gente pode pensar aqui, essa massa total aqui é a massa do Sol mais a massa do planeta. Porém, a massa do Sol, né, é muito maior do que a massa dos planetas. Né? Então, portanto, esse cara aqui é aproximadamente igual. Então, como para o Sol, o sistema solar, os planetas, né, para o sistema solar, dos planetas do sistema solar, a massa é aproximadamente a massa do Sol, esse M com um pontinho, com O e um pontinho a massa do Sol, a gente tem então que esse nosso tal quadrado vai ser aproximadamente 4, eu vou botar igual, porque é quase uma igualdade mesmo, em termos de precisão, né? Vocês podem analisar como esse número difere. Então eu tenho que esse tal quadrado vai ser igual a 4π quadrado sobre Gm do Sol. Tá? Então a gente tem aí justamente a terceira lei de Kepler, que é a lei do período orbital. Tá bom? Ok, então a gente tem aqui, só para dar um exemplo de uma situação que a gente não tem a massa do Sol, mas sim a massa da Terra, é o exemplo que a gente tem do satélite. Se eu estou analisando um problema de um satélite se movendo ao redor da Terra, devido à proximidade do satélite com a Terra e ao afastamento dele com o Sol, a força gravitacional dominante nesse caso vai ser a força do satélite. Ou da Terra, né? Então, ali no caso do satélite não vai ser a massa do Sol. Então, ele vai ser a massa da Terra. Então, use a terceira lei de Kepler para estimar o período de um satélite em uma órbita circular a poucas dezenas de milhas acima da superfície da Terra. Esse é um problema muito simples e besta, né? Porque se eu quero estipular o período, basta eu olhar para essa fórmula e ver que tal ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre, ele tem órbita circular, né? Gm da Terra, e aqui vai ficar o A ao cubo. Só que ele fala que está poucas milhas acima da Terra. Poucas milhas comparado com o raio da Terra não faz diferença nenhuma, né? É o raio da Terra mais uma constante pequena. Então eu posso botar aqui raio da Terra ao cubo. Se a gente substitui aí as relações massa da Terra, raio da Terra, né? Eu posso até estipular aqui e utilizar esse Gm sobre R como sendo nosso campo gravitacional. Né? Eu posso, por exemplo, escrever que o G é Gmt sobre Rt ao quadrado, que é a aceleração gravitacional, tá certo? Se eu faço isso, eu tenho que o tal ao quadrado vai ser igual a 4π ao quadrado, aí aqui eu vou ter sobre G vezes RT. Então o tal
vai ser igual, tirando a raiz, vai ficar 2π raiz de RT sobre G. Se a gente substituir os valores, isso aqui vai dar aproximadamente 85 minutos. Então, um satélite que está a poucas milhas da Terra, ele leva um pouco menos de 1h30 para dar uma volta completa na Terra, tá? Então, isso é bem conhecido para satélites que estão em órbita baixa, tá certo? Então, se vocês olharem um satélite em órbita baixa, vocês podem procurar o período e comparar com esse número aqui, tá bom? Certo, então como prometido também para vocês, a gente estipulou que a gente ia achar uma relação entre energia e excentricidade. A gente já viu que órbitas elípticas são órbitas que têm excentricidade menor do que 1, né? Que as órbitas ficam presas lá. E isso, de alguma forma, estava relacionado com a ideia de energias negativas na nossa órbita, tá? Então a gente precisa estipular essa relação. Ou equivalentemente, a gente precisa ver que quando a energia é negativa, a excentricidade é menor do que 1, e quando a energia é positiva, a excentricidade é maior do que 1. Então, bora ver como é que a gente pode fazer isso. Tá? Bom, a energia ela é constante. A energia mecânica total do sistema é constante. Então, eu posso pegar qualquer ponto do meu movimento para estipular quanto é que vale a minha energia mecânica total. Em particular, um ponto que eu posso pegar é a distância de mínima aproximação. Por quê? Porque aqui é um ponto em que a energia cinética é zero. Energia cinética quando eu vejo aquele problema unidimensional, lembra? Porque o meu raio está diminuindo, 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 ele chega a um raio mínimo, depois começa a aumentar. Isso indica um ponto em que a derivada é zero. Então, portanto, se eu tenho um ponto que a derivada é zero, eu vou ter um ponto em que a energia mecânica total do meu sistema vai ser igual àquela energia potencial efetiva, né? A gente tem que lembrar aqui que a gente está tratando de energia potencial efetiva no meu raio mínimo, tá certo? Bom, a energia potencial efetiva, ela era energia potencial gravitacional, nesse caso, né, que é a energia potencial relacionada à força gravitacional, que é gama sobre R, mais aquele outro termo que estava relacionado com a força centrífuga, né, que a gente chama de termo centrífugo, tá? Então aqui eu tenho R mínimo ao quadrado. Aí agora, para estabelecer a relação disso com a energia, com a excentricidade, a gente precisa manipular um pouquinho esse meu problema, tá? Bora ver como é que consegue manipular. Eu vou botar em evidência 1 sobre 2 R mínimo, tá? Então, nossa energia, colocando por evidência 1 sobre 2 R mínimo. A gente tem que o que sobra aqui vai ser L ao quadrado sobre 1000 menos 2 gama, né? Ok. Agora eu posso substituir, tá? Ah, aqui tem um R mínimo também. Desculpa. Agora eu posso substituir. Eu posso substituir o meu R mínimo como função da excentricidade. O meu R mínimo é C sobre 1 mais epsilon, tá? E eu sei que o meu C aqui, lembrando que ele é L ao quadrado sobre gama 1000, tá bom? Então eu tenho que o R mínimo, então, vai ser igual a L ao quadrado sobre gama 1000, 1 mais epsilon, tá? Então bora lá substituir. Então eu tenho que a minha energia vai ser igual ao inverso do R mínimo, então aqui vai ficar dividido por 2, né? O inverso eu só tenho L ao quadrado aqui, então eu tenho L ao quadrado. 1000, gama 1000, gama 1000, gama mi, 1 mais epsilon, certo? L ao quadrado sobre mi. Aí aqui eu tenho de novo 1 sobre R, que é o inverso disso aqui, né? Então eu vou ter gama mi 1 mais epsilon sobre L ao quadrado menos 2 gama. Menos 2 gama. Tá?
Agora eu posso simplificar um bocado de coisas. Posso simplificar esse cara aqui com esse daqui. Posso simplificar esse cara com esse daqui. Posso simplificar o quadrado com o gama daqui. Não, com gama não. Tô doido. Não posso simplificar o quadrado não. Tá, acho que é só isso, né? Então aqui vai ficar gama 1 mais epsilon, tá certo? Gama 1 mais epsilon. Vou repetir aqui esse gama mi sobre 2L ao quadrado, 1 mais epsilon. Aí aqui vai ficar gama 1 mais epsilon menos 2 gama. Né? Ok. Aqui eu tenho, se eu somar os dois aqui, vai ficar gama menos 2 gama, que vai ficar apenas epsilon vezes gama menos gama. Então aqui vai ficar gama epsilon menos gama. Aqui o gama eu posso botar em evidência, né? Posso botar esse gama em evidência. Botando o gama em evidência vai ficar epsilon menos 1 e o gama quadrado aqui. Ou ainda eu tenho o produto da soma pela diferença, que é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu posso simplificar esse cara aqui e botar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok. Então aqui a gente vai ter a relação já entre excentricidade e energia, né? Então a gente pode já ver aqui a relação entre um e outro, certo? Qual é a nossa relação aqui? Se o meu epsilon for menor do que 1, o que a gente tem? Esse epsilon sendo menor... Esse cara aqui é uma constante positiva, né? Esse cara aqui é uma constante positiva. Se o meu epsilon for menor do que 1, essa constante positiva vai estar multiplicada por um número negativo. Ou seja, quando a minha excentricidade é menor do que 1, a minha energia é menor do que 1. Ou menor do que 0, desculpa. Menor do que 0. Se a minha excentricidade for maior ou igual a 1, o que acontece com a minha energia? Se ela for igual a 1, se a minha excentricidade for igual a 1, eu tenho que isso aqui vai ser 0, portanto a minha energia vai ser 0. E se ela for maior do que 1, a minha energia vai ser positiva. Então, se a minha excentricidade for maior ou igual a 1, a minha energia é maior ou igual a 0. Então, daí a gente já tem a relação entre energia, tá certo? Limitadas e ilimitadas. Ou seja, excentricidade maior do que 1. A gente não discutiu ainda órbitas ilimitadas, a gente já vai discutir. Por enquanto a gente já está com a excentricidade menor do que 1, né? Então, mas aí a gente já tem um pouco, mais ou menos, o que a gente... Quando a excentricidade é maior do que 1, a energia é maior do que 0, que indica órbitas ilimitadas, tá certo? Quando a excentricidade é 0, eu tenho uma relação direta entre energia e momento angular aqui, que já é bem característica de órbitas circulares, tá bom? Ok, então bora ver agora órbitas ilimitadas, tá? Que é o que está faltando aqui para a gente terminar o nosso assunto. Então, a equação da solução, né, repetindo aqui, é C1 mais epsilon cosseno de φ. Né? A gente já sabe que esse epsilon é excentricidade. Mas agora a gente quer ver o caso em que a gente tem a excentricidade maior ou igual a 1. Ou seja, que a energia é maior ou igual a 0. Tá, quando a energia é maior ou igual a 0, a gente vai poder manipular a equação para mostrar a seguinte equação. Né? Vamos começar o caso em que a energia é igual a 0, ou seja, o caso que a energia é igual a 0 tem a excentricidade igual a 1, tá certo? Vamos ver no que dá. Tá. Para excentricidade igual a 1, eu posso fazer a mesma coisa que a gente teve antes. Né? Eu posso substituir, né, o meu R como a raiz de x² mais y² e o cosseno de φ como sendo x sobre
raiz de x quadrado mais y quadrado. Bora ver no que dá. Eu vou fazer aqui para a gente tentar descobrir juntos o que vai acontecer, tá? Então eu vou fazer aqui, né? Vou pegar aqui o meu r, vai dar raiz de x quadrado mais y quadrado. Isso aqui vai dar c, né? Aí eu vou fazer o MMC, né? Aí aqui vai ficar a raiz de x quadrado mais y quadrado, mais o epsilon é igual a 1, né? Isso aqui não vai ficar x, e aqui em cima vai ficar a raiz de x quadrado mais y quadrado. Aqui eu posso cortar com esse, simplificar, posso passar o x multiplicando, né? Posso passar o x multiplicando, ou essa parte multiplicando. Vou ter então que esse cara vai para o lado de lá, então eu vou ter x mais raiz de x quadrado mais y quadrado. Isso aqui vai ser igual a c, tá certo? Vou isolar essa parte daqui, né? Vou isolar essa parte daqui. Isolando essa parte, a gente vai ter x quadrado é igual a... desculpa. Isolando essa parte daqui, a gente vai ter raiz de x quadrado mais y quadrado é igual a c menos x. E aí eu vou enquadrar tudo, né? Vou colocar quadrado em tudo. Se eu colocar o quadrado, isso aqui vai tirar a raiz, né? Então eu vou ter x quadrado mais y quadrado. E eu colocando o quadrado aqui, eu vou ter o quadrado da diferença, né? O quadrado da diferença vai ficar c ao quadrado menos 2cx mais x quadrado. X quadrado aparece dos dois lados. Então, portanto, o que a gente tem é que essa equação vai se tornar y ao quadrado é igual a c quadrado menos 2cx. Que equação é essa? Essa equação é uma parábola. Só que não é uma parábola y igual a x quadrado, né? É uma parábola que envolve x é igual a y quadrado. Então, é uma parábola que está deitada. Então, se a gente for desenhar essa parábola aqui, o que a gente vai acabar acontecendo é que ela é uma parábola que ela se comporta mais ou menos assim. Tá aqui o meu x, o meu Sol, né? Mais ou menos por aqui, sei lá, e aí, que é no foco, né? E a gente tem que a minha parábola vai ser algo assim. Tá bom? Só para a gente ilustrar um pouco, tá? Então é uma parábola que está deitada, conforme o meu y o meu x cresce, tá? Se eu crescer muito com o meu x, desculpa. Essa parábola aí que a gente tem, conforme o meu xy vai variando, né? O meu valor aqui vai mudando, a gente vai completando a parábola, que vai ser justamente esses pontos aqui, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, se eu resolver isso aqui para x, eu vou ter aqui, o meu x vai positivo, o meu y vai negativo, essa é uma parábola que vai ter concavidade virada para o eixo x negativo, tá? Vocês podem analisar isso um pouco mais cuidado quando vocês forem rever essa parte. Mas dá para ver que aqui é uma parábola, né? Eu tenho uma função, se eu parametrizar aqui, eu vou ter uma parábola dessa forma aqui, tá? Mais uma vez, eu poderia ajustar essa parábola para ela estar em pé e estar tipo um y igual a x quadrado mais alguma coisa. Poderia. Mas aí eu teria que escolher um delta diferente aqui, né? Lembra que eu falei para vocês que esse delta regula justamente isso? Ah, bom. Ok. Então a gente sabe então que o epsilon igual a 0, isso aqui, epsilon igual a 1, vai dar uma parábola. E os outros casos? Né? Ainda faltam os outros casos. Né? Se o epsilon for maior do que 1, ou seja, a minha energia é maior do que 1, eu já tenho que... uma coisa que... Por que eu descobri que é por que a gente sabe também que é parábola? Porque é onde se anula esse cosseno, né? Porque quando a gente tem epsilon igual a 1, esse cara aqui, ele diverge justamente aquele eixo que vai a parábola, né? Então a gente tem aqui que esse cara ele diverge justamente para φ igual a mais ou menos π, porque esse cara é igual a 1. Então mais ou menos π
é o que vai caracterizar a nossa parábolazinha aqui. Então esse cara aqui, ele diverge em φ igual a mais ou menos π, né? Mais ou menos π é justamente o que vai caracterizar a nossa parábola, tá? Quando a gente vai tratar de secções cônicas, é justamente a forma que se dá a parábola, quando a gente está analisando aqui, ok? Ok. Agora, para o caso em que eu tenho E maior que 1, isso já não vai ser em mais ou menos π. Eu vou ter um determinado ângulo, em que eu vou ter epsilon cosseno desse ângulo aqui, que vai ser o nosso ângulo máximo, que isso vai ser igual a menos 1, né? E aí esse ângulo, esse epsilon vezes esse cosseno desse ângulo ser igual a menos 1, é justamente o que vai decidir a nossa parábola lá, onde vai esse cara vai para o infinito, né? Ou seja, esse cara aqui vai no meu R de φ máximo, isso aqui vai para o infinito. Aí aqui eu já não vou fazer, tá? Mas é bem parecido com o caso que a gente fez para a parábola. Se a gente for desenvolver para o caso epsilon maior ou igual a 1, maior do que 1, na verdade, a gente vai ter que a nossa equação vai ser x menos delta ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre beta ao quadrado, isso igual a 1. Esse sinal de menos aqui é o que diferencia a hipérbole da elipse, tá? Então, esse cara aqui vai descrever uma hipérbole. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, se a excentricidade for igual a 1, eu tenho que a minha órbita vai ser uma parábola, e se a excentricidade for maior do que 1, eu tenho que a minha órbita vai ser uma hipérbole, tá? Agora lembrem, né? Lembrem quais são as secções cônicas que a gente tem, que a gente aprende lá no curso de geometria analítica, né? A gente tem a circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole. Esses casos de secções cônicas são as soluções que a gente pode ter no problema de Kepler. Então notem que a gravitação, no fundo, se reduz ao estudo das secções cônicas, tá certo? E as secções cônicas são as soluções da equação diferencial que a gente encontrou utilizando o quê? Utilizando as equações de Lagrange. Então tudo vai se encaixando aí, e aí a gente começa a pensar por que lá atrás a gente começa estudando geometria analítica, por que a gente tem que ter o conhecimento dessas coisas para identificar ponto a ponto do nosso problema, tá bom? Então, se a gente for resumir essa ideia, né, a gente tem o seguinte. Se a gente for resumir, a gente tem que o nosso raio ele é dado por C sobre 1 mais epsilon cosseno de φ. Mais uma vez, eu vou falar para vocês que esse cosseno de φ pode ser cosseno de φ mais delta, tá? Só estou tomando um caso específico para ficar mais claro, tá certo? A nossa energia ela é dada por gama ao quadrado 1000 sobre 2L ao quadrado epsilon ao quadrado menos 1. E dependendo da nossa energia, ou equivalentemente da nosso epsilon, a gente tem várias órbitas, vários tipos de órbita. A gente pode ter um círculo, quando a excentricidade e a energia é negativa, né? Ou a excentricidade é zero e a energia é negativa. Agora, se a excentricidade está entre 0 e 1, energia negativa, óbvio. E detalhe, a energia aqui é negativa, mas a energia é igual a um valor específico, né? O E é igual a menos gama ao quadrado 1000 sobre 2L ao quadrado. Tá bom? Acho que eu voltou lá atrás. Certo. A gente tem também, no caso em que a excentricidade está entre 0 e 1, ou equivalentemente a energia negativa, a gente tem a elipse. No caso que a excentricidade é igual a 1, ou energia zero, se eu tiver um caso de energia zero, sempre a trajetória vai ser uma parábola.
E no caso que a excentricidade é maior do que 1 e a energia é maior do que 0, eu vou ter uma hipérbole. Tá? Só para a gente ver uma figura da parábola e da hipérbole juntas, se a gente entender um pouco mais a diferença, vamos projetar elas aqui. Então aqui, notem que a gente tem os 4 casos, na verdade, juntos. A gente tem o caso em que eu tenho um círculo, né? Olha aqui o círculo, o centro é justamente a posição do Sol, digamos assim, né? Excentricidade 0, eu tenho o círculo aqui bonitinho. Aqui eu tenho uma elipse, quando a excentricidade está entre 0 e 1. A parábola aqui, né? A parábola quando eu tenho a excentricidade igual a 1, e a hipérbole aqui quando eu tenho a excentricidade maior do que 1. Todas podem ser possíveis órbitas ou limitadas ou ilimitadas, dependendo das configurações que a gente está, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Com isso a gente encerra essa parte de forças centrais, né? O nosso curso vai terminar por aqui, né? Eu espero que todos vocês tenham gostado do curso, né? Tenham aprendido bastante. Além do caso das equações de Lagrange, né? Ficou faltando um pedaço para eu mostrar para vocês justamente das equações de Hamilton, tá? Mas como o semestre está bem corrido, né? Eu vou parar as aulas por aqui e fica como uma curiosidade para vocês, né? Eu convido vocês todos a lerem esse capítulo do livro, que é bem interessante também, tá? É isso, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo semestre.